Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Ser Mais Um, porque aqui já são 3. Você pode ser mais um. E olha, o Douglas tá aprendendo a falar episódio, hein? Tô feliz. Mais alguns episódios eu consigo falar sem travar. Ai, brincadeiras à parte. Vamos direto pro tema de hoje. Tema não, título. O título de hoje é uma coisa que você vai falar e título é um nome bonito que você dá para o que você vai falar. Produziu. É, tipo isso. Bom, e o título de hoje é Eu Não Sou de Ferro. Por que eu não sou de ferro, Douglas? Por quê? Cara, a gente escolheu esse título, teve aqui a devagar sobre que título que a gente ia colocar pra conversa de hoje. E cara, a gente percebeu que a gente não é perfeito, sabe? A gente não é de ferro, a gente falha também, entende? Eu acho que... Mas não é por causa somente disso. É porque a gente vai falar sobre um personagem muito bacana, sobre a história... Conhecido por muitos, o nosso querido, amado personagem dos cinemas, Robert Downey Jr., o eterno Homem de Ferro. Cara, e por que a gente vai falar nele, Cal? Explica aí. Porque a história dele é muito louca, bicho. O cara por trás do Homem de Ferro, que é o Robert Downey Jr., tem uma história extremamente cabulosa. Cara, quando você olha assim, parece que nem é real. Poderia fazer um filme da história pessoal dele, da história real dele. Seria uma história top, viu? Caraca, que filmão. Eu assistiria tranquilamente. Eu não sei se você que tá aí nos ouvindo conhece ou sabe pelo que ele passou antes da armadura, não é? Antes de ser o Homem de Ferro, quem ele era antes do Homem de Ferro. Mas, cara, Robert Downey Jr. tem uma história de vida triste, mas que teve aí uma reviravolta muito bonita, e é sobre isso que a gente vai falar. É uma história de superação e tudo, mas cara... De assim, recomeço, sabe? De uma segunda chance que foi dada a ele. Começa com o cara tendo tudo pra dar certo. Via em família boa, no sentido de, tipo, tinha condições financeiras, ele não ia passar dificuldade na vida. Não ia passar fome. Era famoso, porque o pai dele já era famoso. Ator e diretor. Sim. Tá, então, tipo... Ele já cresceu nesse ambiente do cinema, do teatro, já tinha um nome, não é? Um peso, uma fama. E aí você já fala, mano, um cara assim tem tudo pra já começar dentro olhando somente linha. Por essas características, não é? Você olha e fala, cara, não tem como dar errado, já tem aqui o futuro já garantido. Não tem como dar errado. Sim, mas... nem tudo nessa vida são flores. Esse ditado é antigo. Mas continuando, o Robert Downey Jr., apesar de ser inserido nesse meio, tinha um problema, né? Esse meio, infelizmente, muitas vezes é rodeado, esse meio de artistas, né? Sim, não só atores, mas também o meio musical, né? Musical, ator... Quem anda muito com fama, se não tiver uma estrutura psicológica muito boa e bons princípios, né? Ele acaba indo por um outro lado. Por um universo de prazeres, vamos colocar superficialidade, né? O cara tem tudo o acesso da mão, tem dinheiro, tem tudo que ele quiser. E dorgas. Muitas dorgas. Muitas drogas. E o problema dele foi que começou muito cedo, né, cara? E o pior, pra piorar, é que ele foi introduzido nesse caminho pelo próprio pai. Aos 8 anos de idade... 8 anos. O pai chamou ele... Não é 18, é 8. Um tapa na pantera. Pra tirar aquela carreira, né? Cara... que a gente... eu não consigo nem imaginar um pai... Um pai... Que pai tem uma capacidade de chamar o filho pra um negócio desse com 8 anos de idade. Na verdade foi ensinado, né, cara? Porque nessa idade ele não tinha vontade própria. Olhou pro pó e falou, nossa, deve ser muito bom. Não, da hora isso aí, ó, quero ficar na brisa. Eu tenho curiosidade de conhecer. Não, cara, foi ensinado, foi tipo... Cara, ele já atuava, tá? Desde criança atuou em algumas coisinhas aí e fazia peças. Muito bem seu papel ali. Não era um cara que se destacava, mas enfim, já era filho de famosos. Filho de ator, então o ambiente, o nome pesava, não é? Mas aí, mano, o que acontece é que o Robert Downey Jr., ele, por ter sido inserido nesse meio aí das dorgas, ferrou muito pro lado dele. Porque ele passou dali pra frente a ter uma luta constante. Contra o vício, não é?
Mas antes dele começar a lutar, ele primeiro foi tentando levar. Sim, fazer as duas coisas, né? Levar... Porque ele demorou muito para poder entender que aquilo era realmente um vício, que era algo que poderia acabar com a carreira dele. Eu acho que ele deve ter se percebido, provavelmente, nos momentos em que ele foi preso. Porque ele chegou a ser preso. Sim. Eu tô encurtando a história, se você quiser saber mais sobre a história... Vá pesquisar, que a gente só tá fazendo um resumão. No YouTube tem o vídeo do Peter Jordan, onde ele fala nem nerd ali a história. Vale a pena. Não recebo nada pra estar falando isso, mas realmente vale a pena, vai lá. Peter Jordan não tá patrocinando a gente, mas como é um canal que a gente Patrocina gosta... nós, Peter. Compartilha um pouquinho com a gente. Seria bom. Ou se você lançar um dia no teu canal, olha, falaram de mim num podcast, obrigado, o podcast pode ser mais um. Olha, seria Nossa, incrível. ia ser da hora, caraca. Mais pessoas pra conhecer o evangelho. Sim. Mas continuando. Cara, ele simplesmente... Foi preso, né? Foi preso várias vezes, mas teve uma aí que ele ficou geralmente ele ficava preso uns dias. Saía, pagava fiança. Porque dinheiro não é problema. Não era problema pra ele, tinha pessoas também que ele conhecia que tinha mais dinheiro, não é? Então ajudavam ele com isso, pagava a fiança pra ele, assim como o Neymar fez com o Daniel Alves, mas a gente não vai entrar por esse caminho. É só porque eu tô revoltado mesmo. Enfim. É isso que dá, gravar podcast com dois jovens. E então, cara, voltando pro Robert Downey Jr., né? Downey Jr. Downey Jr. É que eu lembrei de Donuts. Nossa, fome. saudade com o Donuts. Nossa, nem falo. Voltando. Cara, e dessa vez foi um julgamento mais sério, não é? E tiraram a questão da fiança pra ele, porque ele já tava ali batendo carteirinha, quase que frequentava mais do que o juiz. Então eles cansaram de ver a cara dele lá e falaram e dessa vez foi algo mais pesado, não é? E por isso que ele ficou preso mais tempo e também tiraram... Detalhe, ele ficava preso e essa prisão até foi meio que obrigar ele a ficar limpo, né? Exato, tipo, você não consegue sozinho, então... A gente vai prender você e você passa aí um tempo refletindo na vida. Ele fugiu da prisão, depois voltou, foi preso de novo. Então, mano, você olha pra história desse cara, onde é que a gente tá querendo chegar nessa história toda? Você olha pra história desse cara e fala, mano, já era, acabou com a carreira dele. Ele ficou desacreditado no meio da indústria cinematográfica. Teve o nome manchado. O nome manchado não só na indústria cinematográfica, mas os possíveis fãs deles com certeza se decepcionaram e tal, porque são escândalos. Sim. Né? Enfim, e passa uma imagem ruim, não é? Acaba com a imagem de bom moço da pessoa. E aí ele resolveu um dia voltar. Chegou um momento, ele caiu em si ali, e ele falou, mano, preciso de ajuda. Não dá pra seguir nessa linha, eu tenho que mudar. E ele resolve voltar. E voltar não foi fácil, mano. Não foi primeiro fácil. Que ele tinha que se livrar das drogas, não é? Porque se ele não se livrasse das drogas, por mais que ele voltasse a atuar e voltasse a ter fama, isso não ia ser uma coisa boa pra ele, porque quanto mais poder ele adquirisse, mais coisa ruim ele poderia fazer com esse dinheiro e com Mas essa o problema também é que ele acabou caindo naquela parada do lobo, tá ligado? A historinha do menino que grita, ô lobo! Sim. Aí todo mundo acredita, e chega uma hora que ele tá falando e ninguém acredita. Sim, aí o lobo vem, não é? Ele caiu nessa aí por quê? Porque não foi uma vez que ele tentou. Ele caiu e falou, voltou. Tô limpo, agora eu volto. Mas ele teve uma série de vindas e recaídas. Altos e baixos, né? E volta. E aí ficou totalmente desacreditado. Sim. Mas ele sempre foi um ator muito bom. Sim. E ele nunca deu trabalho no set. Ele fazia o que tinha que fazer. Ele fazia. E não chegava atrasado, mano. Olha só, que loucura. Você que não usa droga chega atrasado em todo compromisso que você tem. O cara que era drogado, vagabundo, viciado, chegava... Então o Robert, ele tinha essa questão de que ele não falhava nos ensaios. Ele era uma boa pessoa, né? As pessoas gostavam dele. O problema era os tabloides. Não é o que ele fazia fora do set, não é? Não era quem ele era em frente às câmeras, era quem ele era por trás dela, na sua vida diária, comum. Isso, e aí é doido perceber que ele tá tentando voltar, mas tem um monte de cláusula, tipo, tá bom, você vai voltar a atuar, mas ninguém queria assinar porque tinha muito, tipo, quem é que quer um cara que vai dar problema? Que pode dar problema, O rosto do filme pode, tipo, atrapalhar toda essa história, o filme pode ser uma maravilha, mas no final ninguém vai assistir por questão de, tipo, cancelamento. Sim, já era uma preocupação naquela época o cancelamento. E olha que a internet nem era tão assim divulgada, mas as produtoras, elas se preocupavam
que isso poderia afetar o rendimento do filme, a bilheteria, porque era o que pagava de fato o filme. Não era enquanto ele estava sendo gravado, era depois que ele era lançado. Mas aí, cara, era o retorno que eles tinham. aí... E uma coisa interessante, só antes de você falar, é que, cara, isso mostra que todo mundo tem algo bom. Ninguém é 100% ruim. O Robert, ele era um excelente ator, um excelente profissional, uma excelente pessoa. Conversava com todo mundo, tratava todo mundo bem. Só que ele tinha uma dificuldade, ele tinha um problema, que era o problema da dependência, do vício. Se não fosse a dependência e o vício, a carreira dele teria explodido muito mais cedo. Ele não teria tido toda essa dificuldade de ter que percorrer todo esse caminho. Isso mostra que todo mundo, por mais... ninguém é perfeito, né? Cada um tem um ponto que é de dificuldade, um ponto de defeito, assim, vamos dizer. Nesse processo da carreira do Robert Downey Jr., teve pessoas que perceberam que ele tinha esse talento. Sim. Ele chegou a fazer um filme no passado com o Mel Gibson. Sim. E lá eles fizeram amizade, se conheceram. Nesse momento que o Robert Downey Jr. resolve voltar para a indústria cinematográfica, sim, o Mel Gibson, sabendo de todas as dificuldades que ele estava tendo por conta de conseguir o papel, mas quando chegava as cláusulas os caras desistiam, sim, ele resolveu abrir mão do papel principal de um filme, sim, dá pro Robert Downey Jr. fazer no lugar dele, e detalhe, todas as cláusulas ele iria pagar do próprio bolso se desse algum problema. Da porcentagem que era dele, do filme. Olha que loucura, cara. E aí ele deu essa segunda chance pro Robert Downey Jr. E uma outra pessoa também que é importante nessa história dele é a esposa, a Susan. A Susan. Cara, a Susan, ela fez mesmo a diferença. Fez ele ter o gatilho, sabe? A chave de virada. Porque essa mulher, ela virou pra ele, botou o dedo dentro da cara. Isso que eu tô achando, né? Interpretação minha. Mas botou o dedo na cara dele e falou: ou as drogas ou eu. É. Foi mesmo assim, cara. Ela falou: olha, pra gente continuar junto, você vai ter que largar as drogas. Porque eu não vou estar com você e vendo você se destruir a cada dia. E não era o primeiro casamento dele, né? Esse já sim, foi outro casamento. Mas o fato é muito da hora perceber. A atitude, né, cara? Porque, por exemplo, ela tinha todos os motivos pra abandonar ele. Pra falar: não, você é um fracassado, você não tem futuro, a gente não vai ter um futuro juntos e eu não quero me destruir junto com você, eu não quero que você seja a minha âncora. Né? E poderia ter abandonado ele ali e falado: se vira com seus problemas que eu vou cuidar da minha vida. E aí ele decidiu nunca mais usar drogas dali pra frente e, segundo ele, não usou mais. Ele desde mudou então. o hábito dele completamente. Sim. Começou a fazer exercício, se alimentar bem. Artes marciais, meditação, todas yoga. Essas coisas aí. E, mano, hoje só é possível você ver Robert Downey Jr. e conhecer ele devido a essa segunda chance. Né? Essa segunda chance que deram. Que essas pessoas deram pra ele. Tanto a mulher, né, a Susan, que foi... Cara, quando você coloca uma decisão importante desse peso, que é largar um vício... Detalhe da Susan, tá? Ela era uma produtora. Sim, já tava no então, caminho, né? Na segunda chance ainda, tipo, além de ela ser uma produtora que já tava dando chance como produtora pra ele. Sim. No final também... Teve a questão do relacionamento, né? E o relacionamento fez a diferença porque para você tomar uma decisão dessa, tem que ter uma âncora emocional muito forte, sabe? Um ponto em que você possa se estabelecer, uma base, um porto seguro. Porque quando você só decide, quando você pensa: eu vou começar a fazer academia amanhã, só que você não tem um porquê, não tem um motivo forte ligado a uma emoção, um sentimento, você não consegue se imaginar no resultado daquilo, cara, você pode fazer 2, 3, 4, 5 dias, só que vai chegar um momento que tá chovendo, tô com preguiça, e você vai acabar deixando, porque o seu motivo, o seu porquê não é tão forte. Sim. E quando ela ancorou o motivo dele largar as drogas pelo relacionamento e pela segunda chance que eles poderiam ter, o futuro que eles poderiam ter junto, isso fez com que ele tivesse realmente a motivação pra mudar. É isso mesmo. E é doido perceber, depois de lá ele fez o Homem de Ferro, que é o que a gente conhece, Sim. que na época quando eu assisti o filme... Não fazia ideia da tinha história. lançado no cinema já, e eu falei: Homem de Ferro, eu lá quero ver, porque eu era fã dos X-Men. Sim. Na minha infância eu era o Ciclopes.
Na sua infância, você chegou a ser um dos X-Men? Já revela aí, já vai falar que você é velho também. Quem é o X-Men? Não é tão Que velho, X-Men né? Vamos você lá, eu era? tenho 30 e poucos anos. É melhor do que falar do Power Ranger, né? Que Power Ranger eu era o vermelho. Mas o X-Men ali eu era o Ciclopes. Minha prima era Jean Grey. O meu irmão mais velho era o Wolverine. Meu irmão mais novo era o Gambit. Caraca, o Gambit, fogo. Então eu tô falando do 97, que é o bom. Que a Disney até fez questão de continuar, porque viu que esse é o X-Men que é o bom. É, a história que faz sentido, né? Mas voltando ao ponto. Cara, o ponto aqui é... Mano, ninguém é perfeito. Todos nós erramos. E todos nós merecemos uma segunda chance. E aí eu me surpreendi com o filme. Eu vi. Na casa da minha tia. E eu falei, caraca, melhor filme de super-herói que eu já vi em todos esses tempos. Eu falei assim, cara, Homem de Ferro, eu não vou falar que é o meu herói favorito, porque eu ainda continuo com o Ciclopes, eu gosto dele. Mas ele é fera! E ele era o quê? Ele não era um personagem principal. Sim. Ele é um coadjuvante no meio. Então o cara teve uma atuação tão forte que conseguiu trazer um coadjuvante a ser conhecido. De lá veio Sherlock Holmes. Pô, Sherlock Holmes, a interpretação dele de Sherlock Holmes. Nossa, cara, eu sou, como se diz? Eu esqueci a palavra. Tá, mas pra finalizar, esse ano ele ganhou o Oscar com a atuação de Oppenheimer. Cara, eu ainda não vi esse filme, então não posso falar. Também, não sei se é bom ou se não é, mas eu estou Tem muita feliz gente falando que Robert Downey Jr. conseguiu. Porque essa é uma história de superação. Claro. Tem muitos detalhes loucos aí, mas vamos focar aqui no ponto. Segunda, chances. Sim, na verdade, o ponto nem é ter uma segunda chance, que às vezes é oferecido segunda chance pra gente. É verdade. E a gente simplesmente desperdiça, ou não dá o devido valor. O que aconteceu com ele, o que fez realmente a diferença, não foi ele ter recebido a segunda chance. Foi a postura que ele tomou ao ter essa oportunidade de uma segunda chance. Nem todos têm uma oportunidade de segunda chance de reconstruir uma carreira que já se havia perdido, como a dele. Exato. Ele já tinha perdido a carreira, já tinha perdido a fama, já tinha perdido o nome, já tinha sido cancelado pela mídia. Os jornais estavam tudo em cima dele, só que ao ele receber essa segunda chance e entendeu que ele ainda tinha a possibilidade de dar uma reviravolta na vida dele e que as coisas poderiam melhorar a partir daí, e a postura que ele tomou falou, não, agora eu vou aceitar e vou fazer diferente. Isso é o que realmente fez a diferença. É ele querer fazer diferente. E aí entra a questão, por que que a gente está falando disso? Simplesmente porque tem dois pontos aqui. Nesse processo de pessoas tentarem aproveitar a chance que é dado para elas, elas passam por uma coisinha chamada julgamento. E é nessa hora que a gente tem um grande problema. A gente tem um problema porque tem pessoas que se acham melhores do que as outras. Segura essa parte de que se acham melhores que as outras. Vamos explicar para as pessoas o que é um tribunal. Bom, para você que nunca viu, que não sabe, que nunca foi, que não tem cultura porque não assistiu Lei e Ordem, nem Suits. Suits. Gente, assistam Suits. É uma série boa. Assiste Suits, mano. Vai mudar a sua visão. Harvey Specter vai mudar a sua vida. É. Mano, enfim. Se você não é privilegiado, não teve ainda tempo nem oportunidade de assistir, assista. Só que a gente vai explicar pra vocês, e como é uma área assim que eu entendo um pouquinho, que eu sou meio advogado, só meio, porque eu fiquei pela metade. Você não fez direito. Não fiz direito, fiz direito esquerdo. Brincadeirinha. Então, tem alguns personagens que são... Me deixa. Tem alguns personagens que são importantes no julgamento. O primeiro, é lógico, é o juiz, né? Yes. Que é aquele que examina o caso e que no final vai dar a sentença se é culpado ou se é inocente. E quem que é o culpado e inocente? É o réu. O réu é quem está sendo acusado. É quem vacilou ali, né? E está sendo processado. Às vezes está sendo processado injustamente. É aí que vai se desenrolar o julgamento para poder saber se ele é inocente ou não. Outra pessoa, que o réu não vai sozinho. Ele tem duas pessoas. O primeiro é quem vai estar do lado dele, que é o advogado, que o papel dele é defender. Pelo menos no pior cenário, diminuir a pena. Que a sentença seja mais leve. E do outro lado tem o promotor, que é aquela pessoa dedo duro, né? Que vai acusar e vai falar, não, ele fez o que quis, e foi cruel, e não sei o quê, e não merece ser absolvido, ele é culpado, e pronto, acabou. E claro,
também tem um outro personagem, que são as testemunhas. Que as testemunhas, ela pode tanto ajudar o cara que está sendo acusado, quanto ir contra ele. Que as testemunhas, elas servem simplesmente para poder ter pontos de vista diferentes sobre a mesma história. Muito bem. Uma vez que a gente entende o que é um julgamento, eu preciso te dizer uma coisa. Na Bíblia também tem um julgamento. E o julgamento está acontecendo. E os seus personagens citados aqui, juiz, advogado, promotor, réu, E as e as testemunhas testemunhas, eles também já estão existem. escolhidos. Eles existem também no nosso universo. Existe. E é por isso que a gente chama você para pegar sua Bíblia e ir lá conhecer quem é quem nesses papéis. Talvez você já saiba, mas ainda assim vale a pena conferir na Bíblia quem é quem. Primeiro texto é 2 Timóteo 4, verso 8. E nós vamos saber quem é o nosso juiz. Enquanto Douglas lembra onde está Timóteo. Responda, Primeiro é você Timóteo, achou Timóteo achei. na sua Bíblia? Não é o primeiro, é o segundo. 2 Timóteo 4:8. 4:8. Ok, achei. Olha, foi difícil. Agora que está me reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então vamos lá. O juiz é o Senhor Deus. Deus. Deus é o juiz. Deus, juiz. Ok. 1 João 2, verso 1. Onde fica João? 1 Pedro, vamos lá. 1 João, ele é perto do Apocalipse. Achei. 1 João, quem? 2:1. 2:1, ok. Diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, o advogado É Jesus. é Jesus. Que intercede ao Pai. Novamente, Ao Pai, ó, que é o tá juiz, lá no juiz. o advogado, o Exato. juiz, o réu, você que pecou, né? Beleza. Exato, já sabemos. Você e é o pra réu. finalizar, Apocalipse 12, verso 10. Vamos lá no Apocalipse. Se você me falar que não sabe onde está Apocalipse, 12:10. 12:10, 12:8, 12:10. Sentar aqui, ok. Diz o seguinte: Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia... Não, 12, 10. 12:10, é isso mesmo. Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus de dia e de noite. Foi lançado o acusador. Então quem é o acusador na história aí? O acusador é o diabo. É o Lapeta. Satanás. É o amornado. O rubro. O lado escuro da força. Sete pele. O cão. Você entendeu? É o Chico Tripa. Tá. Chico Tripa é muito Continua. bom. Não conhecia, não? Você conhece outro nome? Diz aí nos comentários Deixa aqui o outro nome do amornado. que você conheça, que Do a lado gente não escuro da citou força. aqui. Mas, então temos aqui os papéis. Ah, e as testemunhas. As testemunhas, a gente não tem um texto específico, mas são os anjos. Mas fica claro, né? É porque os anjos, eles estão na expectativa, eles estão a observar o que está acontecendo na Terra, qual a vida Tá. de cada um e tudo mais. Então, Mas por o isso que- importante aqui são esses três: advogado, juiz, promotor, 4. E o réu, que Sim. é você que está sendo julgado. Sim, Quem é que é o acusador? é o diabo. Pois não é o irmão que fica falando de mim, não? Rapaz, às vezes o papel se inverte, né? As pessoas, Mas já não está designado o papel aqui? é que elas se confundem, né? Ela fica ali meio baralhada. Estranho. Porque tem uns caras aí que fica aí apontando o dedo e querendo mostrar... Quem é o juiz? É Deus, né? Fica fazendo também de juiz às vezes. Já decreta a sentença na vida de uma pessoa, diz, esse aqui tá perdido. É. Esse aqui vai sapatear no mármore do inferno. Esse aqui usa dorgas e não tem chance de recuperação. Jamais fará algo que preste ou que brilhe neste mundo. Nunca vai ser conhecido, seu nome vai ser apagado e ninguém nunca vai ouvir falar, nem vai saber quem é ele. É. É o que talvez falaram do Robert, né? Muito provavelmente foi o que falaram do Robert. Foi. Mas o doido nisso tudo, cara, é a gente perceber de que a Bíblia já deixa certinho o papel de cada um e o seu papel, ser humaninho e crentola, Principalmente, é que você é réu. você não é promotor, você não é advogado e você não é juiz. Isso mesmo. Você é réu. E sabe o que é o doido disso tudo? Que se a gente for profundo na Bíblia, a gente vai perceber de que a Bíblia ela desenhou isso. Já está desenhado não de várias agora. formas pra gente entender. Sim. Já existia no povo de Israel, né? É algo que já vem já de muito tempo.
Exatamente. E a gente às vezes não percebe, não entende ou não procura saber, não é assim algo tão interessante, né? Não é muito falado, não é muito famoso, não é assim um tema agradável talvez para algumas pessoas. E se você não ouviu o podcast sobre temas agradáveis, por favor, volta aí e ouve o podcast de conversas e assuntos delicados, tá que bem? foi muito bom. Foi muito bom, por sinal. Nada agradável. Nada agradável, mas foi bom. Foi bom porque a verdade tem que ser dita. Exato. É isso. E a verdade aqui, no tema de Eu Não Sou de Ferro, é que existia já todo um ritual que era feito pro povo de Deus. Para eles entenderem Que existe um julgamento a ocorrer no céu. Um julgamento final. Então, o que acontecia na Terra era uma réplica em miniatura do que aconteceu, acontece e que vai acontecer ainda de uma forma global. Para começar, trazendo toda aquela questão do arcabouço que tem por trás de entender de que existe uma falha com a lei. Não que a lei é falha, mas que o ser humano tem uma lei e se ele falha, existe um comportamento que ele tinha que ter. Naquela época, Sim. se alguém fizesse alguma coisa que transgredisse a lei, que quebrasse a lei, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que sacrificar um cordeiro ou um animal ou apresentar algum sacrifício em lugar do seu pecado. E era só chegar em casa ali e falar aquele cordeirinho ali que eu achei, legal, bora, vem aqui, morra, perdão, meus pecados. Não, tinha todo um ritual, não era qualquer cordeiro. Era um cordeiro de 1 ano, sem defeito, sem mancha, perfeito, puro, era levado até o templo, não é? O santuário. Pronto. Tinha uma pessoa que fazia esse papel, que era o sacerdote, que colocava a mão e transferia simbolicamente o pecado da pessoa para o animal. E aí sim o cordeiro era morto. E era levado ao templo. Sim, era levado ao templo. E lá perante o templo eu confessava o meu pecado. Sim. E matava o cordeirinho para morrer no meu lugar. Exatamente. Pronto. Porque a lei diz que só existe remissão de pecado através do sangue de um cordeiro. Ou seja, alguém tinha que morrer para que pudesse ser pago o preço. Porque... Exato. Do pecado, da transgressão da lei. Certo. Só que aí tinha alguns rituais no meio da história de Israel. Tinha um dia específico, vale a pena né? dizer que é o dia da purificação. Ou em hebraico, Yom Kippur. Yom Kippur. Yom Kippur era um dia que acontecia uma vez no ano, onde todo o povo se reunia em frente ao templo, cada um segundo a sua tribo, não é? Que eram 12 tribos, cada um se reunia com as suas famílias, com as suas tribos. E o que acontecia nesse dia, Carl? Eles tinham que ir para casa antes, confessar todos os seus pecados, pedir para Deus que purificasse eles. Eles faziam todas as ofertas ali para Deus. Tinha todo um ritual de purificação primeiro, não é? Porque era um dia de jejum tinha um também. esquema ali de que se eles não tivessem confessado, ia morrer. Sim. Tinha uma meia ameaça ali, sabe? Para que a galera realmente entendesse a seriedade. Sim. E aí, nesse dia, tinha um processo onde tinha 2 bodes. Sim. Na verdade, um bode e um cordeiro. É, isso. Tinha um bode e um cordeiro. Um bode, que era o bode que era para Azazel, ele era levado até o deserto e deixava ele solto lá. Para que ele morresse. E o cordeiro era morto, simbolizando o pecado de todo o povo de Israel. Sim. Ali sendo redimido. E o que acontecia nesse dia em específico do Yom Kippur? O sumo sacerdote, ele tinha um papel muito importante. Por quê? Esse cordeiro que foi morto, representando os pecados, né, de todo o povo, o sangue desse cordeiro era colocado numa tigela e era espirrado no véu que separava o santo do santíssimo. E ele entrava lá dentro. E depois que era aspergido, colocava-se ali o incenso para cobrir ali com uma nuvem de fumaça, para que ele pudesse entrar. Isso. E nesse momento é que Deus dizia se o povo estava perdoado ou se alguém ainda estava em pecado. E se nesse momento alguém tivesse em pecado, olha, cantava para subir, ia de arrasta para cima, juntava as botas, entendeu? Passava dessa para melhor. E isso tudo foi o quê? Era uma maneira de deixar de alguma forma
preparado as pessoas para entender todo o processo que tinha, que a humanidade vai passar. Sim. Era uma maneira didática. Exato. Lúdica. É como se tivesse Deus explicando o plano dele para as crianças. Não é à toa quando Jesus chega aqui na terra e fala: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso. É porque o povo para quem Jesus estava falando essas palavras era o povo de Israel. Era o povo que já estava acostumado com esse simbolismo, com esse ritual, com esse dia da expiação, que era morto um cordeiro no lugar do povo para tirar os pecados. E Jesus veio, e esse cordeiro já representava Cristo, desde lá do Éden, onde a gente falou que o cordeirinho foi morto e a pele foi usada como roupa e tudo mais. E foi profetizado que um dia um herdeiro, um filho de Eva, um descendente de Eva, viria e que esmagaria a cabeça da serpente e tudo mais. E quando Jesus veio e se autodenominou, colocou sobre ele esse título de eu sou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, fechou-se a conexão de todo o simbolismo que o povo já estava acostumado. É porque o spoiler, assim, acho que você já deve ter visto com certeza, é que o cordeiro morre, né? E Jesus morre. Sim. E aí, quando Jesus morre, acontece uma coisa interessante. Esse santuário, que há anos perdurou pelo povo de Israel, o véu rasga de cima a baixo, no meio. E o lugar santíssimo e o santo ali e tal, e enfim. Vira uma coisa só. Ou seja, isso mostra que a partir da morte do Cordeiro de Deus, a partir da morte de Cristo, não precisa mais oferecer sacrifício. E outra, todos nós temos acesso ao Santíssimo, à presença pessoal de Deus. Porque nada mais era do que era isso. O sumo sacerdote entrava nesse lugar para poder ter ali um contato pessoal com Deus. Porém, quando Deus passa para Moisés a parada de montar o santuário, ele fala: vou passar para você um modelo de algo que tem no céu. E de onde veio o modelo? É algo que tem no céu, né? Ah, é do céu. Eu não entendi essa parte. Então, o modelo de algo que tem no céu, quer dizer que lá no céu tem um santuário também. Sim. E, um momento, Jesus, passou, que é o cordeiro que é morto, sim, assume o papel, é levado a entrar onde agora? Qual era o processo? Pega o sangue do cordeiro e leva para dentro do templo. Sim. E lá dentro do templo você passa a entrar dentro do do Santíssimo, do lugar. Exato. Jesus, ele então passa dali para frente a entrar no Santíssimo, em algum momento ali dessa história. Bom, e a gente sabe qual momento foi esse, não é? A gente tem essa explicação, que não dá para explicar hoje. Porque só de falar do santuário já dá aqui pano pra manga, entendeu? A gente é só explicar pra você entender também um contexto, mais ou menos. O dia em que Jesus passou do lugar santo pro Santíssimo e passou a vestir as roupas do sumo sacerdote e interceder diante do Pai pessoalmente por nós, também já dá uma outra história para mais de horas. O que você precisa saber é que no final de tudo, dessa história toda, é que existe 3 momentos. Um juízo pré-advento. E por que pré-advento? De onde veio esse nome? Porque o advento quer dizer que a gente aguarda a volta de Jesus. Ah, advento é aquele que vem, né? Então é um juízo ou seja, antes da volta de Jesus. Então está acontecendo nos nossos dias, é isso? Exato. Olha que loucura. E esse juízo pré-advento é o quê? É um momento, segundo a Bíblia, de que estão anotando nossos vacilos, nossos acertos, e toda vez que a gente pede perdão, Jesus chega e fala: ó, eu morri por ele, a conta tá paga, é eu começa que assumo daqui pra frente, restart, vai. E começa de novo. Isso, play again. E aí, beleza, esse é o momento. Esse é o primeiro. Só que na Bíblia vai ter um outro momento que também não dá pra dizer 100% explicado aqui. Cara, tem muito. Se você quer saber sobre isso mais a fundo, digita aqui nos comentários que a gente faz um podcast especial só explicando pra você, tá bom? Vai ter um momento... Tem muita coisa pra falar sobre esse assunto. É muito complexo. Milenial. O que é o momento milenial? Milenial vem de milênio, né? Milênio, né? Segundo a Bíblia, quando a gente morrer, ou quando Jesus voltar... Acho que desde quando Jesus voltar, né? Nem todos morreremos. Então, porque mas tem gente que vai morrer. Sim. E outros que vão... Quando Jesus voltar, sim, os que morreram vão ressuscitar e os que estão vivos ficam vivos. Sim. Que bom. E aí a gente vai pro céu. Vai passar uma temporada no céu. E a Bíblia diz que a gente vai ficar 1000 anos lá.
Sim. Fazendo o quê? Boa pergunta. Uma Só das coisas que a gente passeando, vai fazer é que a gente vai estar julgando se Deus foi justo. Ah, ok. A gente vai julgar Deus? Por incrível que pareça, sim. Parece meio contraditório, né? Aqui na Terra a gente não pode assumir esse papel, mas no céu a gente pode. É porque Deus é tão justo que você vai chegar à conclusão de que ele foi justo e ele não se importa que você verifique se ele foi justo ou não. As provas, Pra não deixar a as pulga atrás provas da orelha. vão estar lá pra todos É. verem. E o mais louco disso é que tem... A Bíblia diz que a gente vai ter algumas surpresas, né? Esse Sim. momento vai ser muito, muito especial. Porque, primeiro, eu acho que a primeira coisa, a primeira história que eu vou querer ler é a minha, né? Não sei vocês. Eu quero saber o que eu tô fazendo aqui, entendeu? Se eu tiver, né? certo! Se eu tiver lá, Mamma mia, eu não acredito, deu certo. se eu tiver lá, eu vou querer ler a minha história. É. Porque, cara, eu vou ver que, por mais que eu pequei, vacilei, cometi erros, julguei o coleguinha, entendeu? E fiz tudo o que não era pra fazer, a graça de Deus e o sangue de Cristo, às vezes que eu me arrependi, valeram a pena. É porque ele é o advogado. Ele vai lá e nos defende. E a outra questão é que quando chegar lá também, pode ser que você não encontre Douglas e Cal do podcast Nem o seu pastor, e vai descobrir que a gente era uns picareta. ou que na verdade nem é picaretagem, é porque a gente Que a não gente falhou. aproveitou, Não aproveitou a oportunidade. a segunda chance que o próprio Cristo nos deu. Não a segunda, né? A 30ª, 40ª, As milionésima chances vezes. inúmeras. Mais que- uma hora acaba. A gente tá querendo dizer pra vocês que uma hora a chance de errar acaba. As segundas chances, as Acabam. segundas vezes, as segundas oportunidades têm um limite. Que a paciência de Deus é longânimo e tardio em irar-se. A Bíblia tem textos maravilhosos sobre isso, mas paciência tem limite. Até mesmo a de Deus. E uma hora tem que colocar um fim, não só um fim na gente, mas o que a vontade de Deus é acabar com o acusador. Que o acusador pare de acusar. E esse juízo que vai estar acontecendo lá no céu, a gente vai chegar à conclusão de que Deus foi justo. Sim, Vamos encontrar pessoas que a gente não imaginava. sim. É o Robert Downey... Imagina o cara que morreu e viu o Robert Downey Jr. Nas drogas e morreu. e morreu. E não viu a outra parte. Aí chega lá, o Robert Downey Jr. tá no céu. Como? Oxi. Mas ele não era drogado? Então, era. É esse tipo de surpresa que a gente vai ter quando a gente for ver os registros do julgamento de Deus. E esse é o milenial. E o terceiro e último é o executivo. O executivo eu acho que é mais fácil de explicar, né? Porque é quando eu acho- a sentença de fato é dada. É quando o acusador ele é calado de uma vez por todas. Quem fez o bem continua fazendo bem, quem fez o mal se deu mal. Se deu mal, né? Que aí o mal e todo aquele que se apegou ao pecado vai ser destruído. Não é uma mensagem fácil de passar, mas ela é real, ela é bíblica. E é necessária. E existem muitos detalhes que dá pra mostrar pra vocês e provar que a Bíblia sim, ela traz por isso. E cara, uma pergunta que eu quero deixar para vocês refletirem é: saber de tudo isso, saber que os seus atos, os seus pensamentos, as suas ações, as suas atitudes estão sendo avaliadas, estão sendo observadas, estão sendo escritas, te traz paz ou aflição? Tu fica agoniado? Tu fica com medo desse julgamento final, desse julgamento milenial e desse julgamento executivo? Ou isso te traz paz? De saber que todo o mal vai ser extinto. Se você é amigo do juiz, eu acho que não tem o porquê ter medo, né? Exatamente. Se você é amigo do juiz, não precisa ter medo. E se você é amigo do juiz e do advogado... Não, mano, olha só que louco, né? É muito doido para pensar. O julgamento é meio tendencioso, né? Quem é o juiz? É meio tendencioso esse julgamento, né? Vamos combinar. Quem é o juiz? É Deus. Quem é o advogado? Jesus. Quem é que acusa? O bicho ruim. Ok. Você é amigo dos dois. Sim. O que acusa tem moral? Eu acho que já perde aí um pouquinho o efeito, né? Perde a força dos argumentos dele, né? Cala a boca dele, não tem jeito. O juiz é teu amigo. O julgamento, a sentença já praticamente já tá dada. Você tá absolvido. E não é que você comprou o juiz, tá? É o juiz que te comprou. Exato. O advogado pagou o preço para poder te defender. Isso.
Não é que você pagou o advogado. É meio é complicado trazer esses exemplos que a gente tá aqui na Terra para explicar coisas Do céu é muito incerto. limitado. Então, não entenda aqui que a gente foi lá e pagou uma propina. Olha aqui, tá aqui meus euros, meus reais, para pagar aqui A minha meu sentença. espaço no céu. Sim. Né? A minha Não. absolvição, a minha fiança. Não. Não tem isso. Não foi isso. Na verdade, foi ao contrário. Tá aqui aqueles que aceitaram o que eu paguei na cruz Sim. por eles, para que eles pudessem estar aqui, porque Sim. não merecem, mas estão comigo, e se tá comigo, tá tudo bem. Se tá comigo, tá com Deus. É isso. E literalmente, né? Cara, Diz aí nos comentários, você quer estar com Deus? Escreve, eu quero estar com Deus. É óbvio, né? Que ninguém vai escrever, não quero estar com Deus. Mas se você é livre, sem julgamentos. cara, eu acho que pra fechar, o que eu quero é que você reflita sobre o que você tem feito com as segundas chances que você tem recebido de Deus. Você tem valorizado, tem mudado a sua postura assim como o Homem de Ferro fez, o Robert Downey Jr. fez, ou você tem desperdiçado e achado que não tem importância, que ainda tem muito tempo e que você sabe o que você está fazendo da sua vida? E eu só quero te dizer de que Jesus vai voltar, você querendo ou não. A diferença é como você vai estar quando isso acontecer. Saber que Jesus vai voltar e muito em breve, que tudo indica que está cada dia mais próximo desse acontecimento, desse evento, te traz alegria, você tem a esperança, você está esperando por isso, ou te traz agonia, te traz aflição e te traz medo do que pode acontecer com você? Essa é o ponto-chave, a pergunta que você tem que responder. E não é pra mim, não é aqui nos comentários, é pra você. E eu termino dizendo que todos nós venhamos estar juntos no céu. Tamo junto no céu, obrigado por ouvir e até o próximo episódio. Aê! Falta melhorar o pi, mas é isso aí. Deus abençoe vocês. Eu sabia que era 2 bode. Eu falei, um bode e um cordeiro. Mano, é 2 bode. Eu sei do que eu tô falando, cara. Não é 2 bode, cara. Então vamos puxar no Google aqui pra você ver. Abre lá. É o quê? Olha aí, ó. O simbolizado pelo que o Senhor ordenou. Nananã. Tá lá, Levíticos 16. 16. Abri aqui. Abre aí. Tá bom. 16. Lê. Pererá. O Senhor disse a Moisés, com seu irmão Arão, não sei o que, deverá entrar no lugar santo, sacrificará o novilho. Ok, tá. Novilho é um bezerro. Tinha o bezerro também. Tinha um bezerro. Por si, Arão sacrificava o novilho para ele e para a família. Entendi. Depois pegará... Lê! Qual é o verso que tá pro pessoal na casa? Levítico 16:7. Diz aqui, depois pegará 2 cordeiros. Brincadeira, tá escrito 2 bodes. Tá escrito 2 bodes. Falei. Depois pegará 2 bodes e apresentará ao Senhor a entrada da tenda do encontro. E lançará sortes quanto aos 2 bodes, um para o Senhor e a outra para Azazel. Ok, quem tá certo? Você tá certo, cara. Doeu. Dá uma dorzinha aqui do lado assim. Pronto, gente, é 2 bodes, viu? É Agora 2 o bodes. editor que se vire pra colocar, pra explicar pra vocês. E eu fiquei quieto na hora, eu tenho quase certeza que é 2 bodes, mas deixa que no final eu falo com ele. É 2 bodes. Beleza.